Cheguei pra gente resolver essa questão da Unesp de 2021. Vamos lá. Começando aqui pela perigrafia, nós temos um poema, corpo, e depois a gente tem aqui um trechinho da gramática do Celso Cunha. Beleza. Vamos começar aqui com o poema. Leia o poema Ausência de Carlos Drummond de Andrade para responder a questão. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Vamos ler o outro trecho agora do dicionário. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança de classe das palavras dá-se o nome de derivação imprópria. Olha como a Unesp foi boazinha. Já trouxe aqui a definição para você de derivação imprópria. Mas aqui, né, toda questão que é boazinha assim não, tá? Nas paulistas, então, já faz o seguinte, já cria um flashcard, um post-it, com essa definição, o que é derivação imprópria, porque isso cai em prova, cai bastante. Pessoal da Unifesp aí também, muita atenção, né? Essas provas da VUNESP, cuidado com isso. No contexto do poema Ausência, observa-se um exemplo de derivação imprópria no verso. Então, onde eu tenho derivação imprópria? E aí, o que é derivação imprópria? O trecho ele já falou, mas vamos lá. É aquele processo de formação de palavras, então isso aqui é uma disciplina lá de formação de palavras, em que a classe gramatical da palavra é modificada. Então, eu tenho uma palavra originária, e aí eu mudo a classe gramatical dela e eu crio uma nova palavra. Tá? É uma palavra derivada da outra, só que qual é a diferença delas? É que houve uma mudança da classe gramatical, uma mudança morfológica. Antes era um substantivo, virou um verbo. Antes era um advérbio, virou sei lá o que, entendeu? É isso. Vamos lá. Hoje não há lastimo. Hoje não há lastimo. Gente, aqui nós não temos uma derivação imprópria. Esse trecho aqui não tem nenhuma palavra, expansão, em que a classe gramatical tenha sido modificada. Não, hoje está aqui numa estrutura tradicional de advérbio. Lastimo também, não tem nada aqui de era de um jeito, passou a ser outro. Veio um jeito aqui diferenciado. Não, tá todo mundo aqui, essas palavras, com a forma tradicional delas mesmo em relação à classe gramatical. A ausência é um estar em mim. É um estar? Presta atenção. É um estar. Não é artigo? É artigo indefinido. A gente bota artigo antes de quê? Antes de substantivo. Então, é a cadeira, um celular, o mouse, ok? A gente bota artigo antes de substantivo. Eu boto artigo antes de verbo? Não. Estar era um verbo, não é? Tradicionalmente não há o verbo estar. Pois é. Aí eu botei artigo antes do verbo. Significa que esse verbo, ele ou melhor, essa palavra não está mais na posição verbal. Ela foi substantivada. Então, é a mesma coisa de falar assim, o andar era rápido. O andar é um verbo. Mas a partir do momento que eu falo o andar, eu estou substantivando o verbo. Deu pra entender? E aí eu crio uma palavra nova, derivada aí de um verbo que passou agora a ser um substantivo. Show! Que rio e danço, invento exclamações alegres. Rio, danço, verbo, invento verbo, exclamações alegres, exclamações substantivo, alegres adjetivo. Aqui nada mudou, tudo na sua forma tradicional. Se eu chego e falar assim, eu rio. Rio aqui é verbo, não é? É o verbo. Mas eu achei que era o rio da água. Não, gente. Rir é uma coisa, rio é outra. Esse rio aqui, ele é a forma verbal conjugada na primeira pessoa. Eu rio. Ninguém arroba mais de mim. Ninguém arroba mais de mim. Ninguém arroba mais de mim. Também nós não temos nenhuma palavra que sofreu derivação imprópria aqui. Tá tudo do jeito tradicional, ok? Por muito tempo, achei que a ausência é a falta. Por muito tempo, achei que a ausência é a falta. Também nós não temos nada aqui. Beleza? Achei, verbo, ausência, continua aqui no substantivo. Verbo também. Tá tudo aqui seguindo a classe gramatical padrão, tradicional. Nós não temos nada fora da curva. Ok? Nós não temos um verbo que foi substantivado, por exemplo. Nós não temos isso. Ou um adjetivo que foi substantivado. Nós não temos isso aqui.
Beleza? Uma questão de gramática, então pega aí um conteúdo específico que para aquelas pessoas que não estudam esse conteúdo, essa questão pode ter um grau de dificuldade maior, mas dentro do conteúdo de gramática, derivação imprópria, essa aqui é uma questão muito clássica, né? Da substantivação de um verbo. Então, é uma questão fácil, gente. No geral, ela é fácil. É claro que nenhuma questão vai ser fácil para aqueles que não conhecem a matéria, não estudaram, né? Nunca viram isso. Então, realmente, se você teve dificuldade nessa questão, essa questão que é extremamente conteudista, dá uma olhadinha nessas aulas de processo de formação de palavra, ok? Que rapidinho você vai resolver esse problema. Comenta aqui embaixo se esse foi o seu caso e eu te vejo na próxima resolução. Um beijo e até lá!